Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a uma live, uma mini live, né? Pra gente fazer umas declamações do meu livro, Poemas Roceiros, né? Falar um pouco sobre ele, né? Bom, esse livro aqui eu escrevi ele em um mês e pouco, né? Eu publiquei agora em fevereiro deste ano. É o meu quinto livro. E esse livro aqui ele é dedicado especificamente às minhas raízes, né? Ao sertão, né? Muita gente vai se identificar com os poemas escritos nesse livro, até porque eu não uso uma linguagem muito difícil, né, de ser entendida, para que todos possam ler, né? Eu também coloquei como eu sou um autor independente, eu mesmo escolhi a fonte e o tamanho para que não fosse pequena demais, né, para facilitar também a leitura, entende? Porque esse livro aqui é um livro que tanto o jovem quanto o velho pode pegar e ler, né? E tanto o adulto, qualquer pessoa que pegar esse livro aqui, ele vai lembrar da tua infância, né? Por mais que não tenha convivido no sertão, no interior, é provável que um ou outro jovem já tenha visitado o interior, né? Já tem uma avó, uma tia, algum parente que mora no interior, que por vezes passa um fim de semana no interior, né? Então, você que já envelheceu, quando você lê algum poema aqui, você vai se identificar e vai relembrar esse momento que você teve no interior, né? Momentos ricos, né? Porque há uma grande fartura que às vezes a gente não vê, né? Que isso é uma coisa muito poética que muitos poetas fazem, que é tentar buscar a riqueza nessa simplicidade, né? Nessas bobagens do dia a dia, né? Eu carrego uma inspiração muito do Quintana, né? Que escrevia muito do cotidiano. Então, aqui algumas coisas, tem alguns jogos de palavras, né? Tem tem um dialeto aqui, né? Que seria algumas palavras que a gente usava no interior, entende? Que ainda se usa, entende? Por exemplo, a palavra mil, né? Que isso significa milho, né? Mil, mió. E aquilo ali é melhor do que isso aqui. O que é que tá dizendo? Melhor, né? Então, Poemas Roceiros é dedicado às minhas raízes e às raízes de todo mundo, daquele que cresceu correndo nos terreiros, né? De pé descalço, né? Poemas Roceiros, né? A capa, como se pode ver, essa capa aqui foi eu mesmo que tirei essa foto, né? Esse aqui foi lá perto de casa. Lá tem um mandacaru lá que vai para a barragem, né? Tem uma barragem chamada Barragem do Trici. E esse mandacaru aqui é no caminho que você vai para a barragem, que tem ali o caminho, ó. Aí é o mesmo mandacaru, só que eu coloquei em cima e embaixo, entende? E há um certo significado assim, né? Ter colocado Mandacaru, que eu até escrevi também sobre o Mandacaru, né? Que eu pretendo fazer a declamação de todos os poemas que estão aqui, que são 51 poemas. Eram 50. Aí, no momento que eu estava digitando, acabou surgindo um cordel, né? Um cordel que tende a resumir todo o livro, né, em pequenas partes, né? Então, aqui é a parte de trás do livro, né? A formiga
A Formiga também eu escrevi, que são, se não me engano, é um poema As Três Filosofias do Sertão, né? E uma das filosofias é a formiga que nos ensina, que é a disciplina do trabalho, né? A formiga está sempre trabalhando. E lá quando eu ia na roça com meu pai, lá tinha a formiga de roça, uma formiga mordedora, e doía bastante. E não só tinha a formiga de roça, por exemplo, quando a minha mãe plantava cheiro verde, né? Plantava no aceiro da barragem, como a gente diz, né? E tinha a pinga-fogo, que é um outro tipo de formiga que a gente chama, que essa aqui dói mesmo, né? Que quando a gente ia carregar água, a gente às vezes era mordido por essas formigas, a pinga-fogo. E a formiga de roça, o ruim é porque ela tende a comer o legume, né? Aí a formiga de roça é porque para representar de fato a roça, né? Mas aqui não é uma formiga de roça, de fato. Aqui é uma foto minha e aqui é um poema, né? Poemas roceiros, ressignificando sertões. Ressignificar trazer um novo significado, né? Novas visões, ou acender, trazer a luz das visões que já existem, né? Fazer com que as luzes que já existem não se apaguem, ressignificar, acender uma luz através da palavra, né? Esse é Poemas Roceiros. Então, beleza. O livro ele tem, não é muito extenso, são uma média de 120 páginas, né? Lá no final do livro eu coloquei até algumas imagens, entende? Que é da barragem do Triciclo, como a gente diz aqui. Aqui é lá perto de casa, no interior. E aqui é a barragem do Triciclo, ela está sangrando. Aqui, se você colocar no Google, barragem do Triciclo, sangria da barragem do Triciclo, você verá fotos dela sangrando. E aqui também, essa aqui é aqui sou eu, e aqui é uma roça. É uma roça que meu pai plantava, entende? E aqui um pé de algaroba que nasceu no meio da roça, meu pai não arrancou, para você ver como é interessante. A roça é limpa por inteira, só que aqui o meu pai não arrancou esse pé de algaroba, deixou ele lá. O ruim é porque ele dá muito espinho, sabe? E às vezes quando a gente estava fazendo alguma coisa aqui, na enxada, alguma coisa, aí acabava pisando nos espinhos, entende? O que é interessante é que às vezes a gente se sentava debaixo dele para merendar, para almoçar, entende? Então, do meio pro fim, ele serviu de grande utilidade pra gente, né? Serviu de sombra, apesar de ser espinhoso. Então, para você ter ideia de que nem todos os espinhos vêm para o mal, né? Vêm para nos ensinar alguma coisa, né? Nos trazer algum ensinamento. Então, uma árvore dessa que é grande, com espinhos muito agudos, né? Nos ensinou isso, nos ajudou, nos trouxe a sombra. E aqui é um desenho que eu fiz lá de casa no interior, né? Sim, a frase que eu coloquei que diz: roça, onde o verso se escreve com a enxada, né? E aqui no outro, desse lado aqui, dá pra ver o desenho que eu tentei fazer lá de casa, entende? Aqui é o terreiro. Aí eu coloquei assim, que o nome, o interior lá de casa se chama Maravilha Triciclo. Maravilha, né? Então eu coloquei, eu fui pesquisar o significado de maravilha. Maravilha vem do latim, que é maravilha, né? Coisas dignas de admiração. E também é um substantivo, é um lugar.
é história, é maravilha Trici. É região, né? É o distrito do Trici. Aí eu coloquei uma frase embaixo que serve para os artistas, né? A tentativa de ser artista é estar sempre na tentativa contínua de o ser, né? A gente nunca para. A gente está sempre trabalhando tentando definir a nós mesmos, né, esse conceito de artista. Então aqui é uma fala um pouco por cima, entende? Do livro Poemas Roceiros, a parte externa, né? Aqui há um processo aqui de escrita, né? Cada poema aqui ele foi escrito em uma certa, vamos dizer, hierarquia, né? Porque eu pretendo explicar isso em outros vídeos, né? Aqui é só para falar um pouco mais da capa, da parte mais externa do livro, entende? Ícaro Rodrigues da Silva. Então, muito obrigado, né? Poemas Roceiros, ressignificando sertões. Até a próxima, pessoal.